Hello, people! Estamos aqui na gravação de mais um episódio do YalabaCast, o seu canal onde a gente traz todo o conteúdo e tudo aquilo que você precisa saber sobre esse universo de relacionamento com o cliente. E também trazemos todos os assuntos correlacionados a ele, né? A gente fala sobre liderança, a gente fala sobre carreira, a gente fala sobre diversidade aqui nesse canal. Porque não basta apenas a gente olhar para o relacionamento com o cliente, a gente precisa entender tudo aquilo que impacta para essa construção. Então não esqueça de ir no nosso canal, se inscreva para você receber todas as notificações, curte, comenta e compartilhe os episódios para que a gente saiba que você está se conectando com a nossa mensagem. E se você é daquela turma que gosta apenas de ficar na escuta, né, enquanto você faz outras atividades, a gente também está nas plataformas de streaming, tanto no Spotify quanto na Apple Podcast. Então não perca a oportunidade de sempre absorver novos conteúdos. E aqui na mesa está o meu livro, que é o que leva o nome do canal, né, Pessoas no Centro dos Negócios, que você pode obter ele pelo QR Code que está aparecendo aí na tela para você, que eu vou encaminhar com uma mensagem, uma dedicatória super especial, você vai receber na comodidade da sua casa. E agora, né, com todos os recados iniciais passados e reforçados, eu quero compartilhar a pessoa que está aqui comigo, um profissional que eu super admiro e que vai trazer bastante insight para a gente sobre um tema que recorrentemente as pessoas me dão feedback sobre, que é a construção de uma carreira. Né, como você ser um bom profissional de destaque ali dentro de uma empresa. Então, hoje, meu convidado, que está aqui comigo, é o Rodrigo Barbosa, que é mentor de carreira, que é palestrante no assunto, e que tudo que você quiser saber sobre, você vai saber hoje agora. Então, antes da gente começar, e eu mostrar ele, caneta, papel, por favor, já vão lá e peguem. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado por você estar aqui e compartilhar seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço. Feliz de estar aqui, a gente já tem conversado bastante nas nossas conexões, mas gravar um episódio aqui do teu podcast para mim vai ser super especial. Eu já tô aqui animada para poder extrair o máximo de conteúdo possível. Então eu já quero começar com a pergunta, que a gente vai destrinchar bastante sobre ela, que é: como ser, né, ou vir a se tornar o profissional que as empresas procuram? Primeira coisa, você tem que ser a solução para a tua posição. A grande maioria dos profissionais, eles trabalham em função do salário e em função das horas, onde eles deveriam trabalhar em função de ser a solução da posição que eles ocupam. E esses profissionais, eles precisam desenvolver algumas habilidades chaves que vão acelerar o crescimento e o posicionamento dentro das empresas que eles trabalham. Primeiro ponto, autogestão. É a capacidade de você ser o teu próprio chefe, fazer as priorizações, o planejamento e entregar a produtividade necessária. A segunda coisa é ter a comunicação e as competências que a tua vaga e as próximas vagas que você deseja, você vai desenvolvendo elas. Até porque a carreira é tua. Não é o papel da empresa te desenvolver para você crescer. É o teu papel ser a solução para a próxima posição hoje, para que você consiga a tua promoção. Terceiro pilar, posicionamento. Você tem que saber se posicionar. Não interessa. Não basta, na verdade, ser hoje um grande profissional se você não sabe posicionar essa qualidade e esse profissional que você é para as pessoas que estão no teu redor. Porque só entregar resultado hoje não é mais suficiente para você crescer dentro do ambiente de trabalho. Mesmo você entregando muito resultado. Você tem que ter um bom posicionamento. E a gente pode falar sobre isso mais tarde. Mas o último ponto é, tem que entregar resultado. Se você quer ser reconhecido, quer ter destaque, quer crescer, para isso acontecer, você precisa entregar resultado. Sim, acredito que a palavra-chave, né, para gestão de tudo aquilo que a gente, de fato, né, se coloca para fazer, é resultado. Mas finalizando sobre os pontos que você trouxe, essa parte de você ser autogerenciável, né? Da pessoa conseguir, de fato, trazer isso para o seu cotidiano e poder, de fato, colocar isso nas suas demandas diárias. Como eu, como profissional, consigo agir para que eu consiga fazer com que as pessoas ao meu redor observem que eu sou essa pessoa, né? Porque, ok, entendi o que eu preciso fazer, mas quais são as ações ou atitudes, né? Ou como você falou, posicionamento também. O que vai reverberar para que as pessoas observem e falem, poxa, fulano, Rodrigo é um cara autogerenciável. Como é que pode ser detalhadamente isso? Eu vou dividir de maneira bem prática em algumas etapas. A primeira coisa, geralmente quando você assume uma posição, você recebe um descritivo de atividade que você tem para fazer. O grande erro é você começar a fazer as atividades no piloto automático. Ou seja, domingo à noite, música do Fantástico, tem aquele sentimento, na segunda-feira começa a trabalhar, sai na sexta-feira no piloto automático. E o grande erro que os profissionais cometem é buscar tirar 10 em tudo. Porque primeiro você não consegue, né? A gente aprende na escola que a gente sempre tem que tirar notas muito altas. Eu, particularmente, a minha mãe pegava meu boletim e falava o seguinte: por que tirou 9 e não 10?
Era esse nível de exigência. A minha também. Esse nível de exigência. E quando a gente vem para o mundo corporativo, isso é diferente, Alabá. Porque o crescimento profissional, se você tira 10 em tudo, você tá ok para a tua posição atual. Aquele famoso, você realmente foi contratado para fazer isso. E não tá apto ao crescimento profissional. Então, a primeira coisa, de maneira prática, pega todas as tuas atividades e você vai dividir ela em 3 níveis. Atividades notas 7. O que significa isso? Teu chefe valoriza pouco, ou seja, tem baixa valorização, baixa exposição na tua empresa e tem baixo impacto no negócio. Baixa tirar 7. Não fica querendo ser perfeccionista, querer tirar 9, 10. Não precisa. Pega essa energia e deposita em outro lugar. Atividades nota 10. Médio impacto, exposição e valorização. Ou seja, o que é que realmente, para a tua posição hoje, precisa ser entregue. Isso é nota 10. Tu não pode falhar. Mas o que vai te fazer crescer e acelerar são poucas atividades que você vai tirar nota 11. O que são essas atividades? Teu chefe valoriza muito e tu tem que entender. O que é que teu chefe valoriza? O que é que ele mais te cobra? Tu tem que entregar acima da média. Segunda coisa, tem alto impacto dentro da empresa que você trabalha. Quais são os grandes problemas que as empresas que você está trabalhando hoje têm que você pode resolver? E outra, vai trazer alta exposição para você e para a tua gestão dentro da organização. Então, quando você divide isso, é o primeiro nível, porque você vai ter clareza. Isso daqui eu tenho que tirar acima da média, isso eu tenho que entregar nota 10, e isso daqui baixo entregar dentro do nível legal. Essa é a primeira atividade. A segunda coisa que você vai fazer, Yalabá, é fazer um planejamento de rotina. Uhum. O principal recurso profissional que os profissionais têm para crescer e se destacar no ambiente de trabalho é o tempo. Se você não sabe administrar o seu tempo, você não vai conseguir crescer na velocidade que você deseja. Então, estabeleça um planejamento de rotina. Agora que tu já tem os níveis das atividades, coloca isso de uma maneira repetitiva, que semana após semana você vai ter atividade produtiva. E que você vai investir o teu tempo no lugar certo. Planejar só semana a semana, você gasta um nível energético. Mas planejar a rotina, você vai ter repetição. Hoje, Yalabá, se você me perguntar qualquer dia da semana, qualquer hora, eu sei te responder o que eu estou fazendo. Mentoria, palestra, direcionamento, alinhamento com a minha equipe, dar feedback, produzir conteúdo, tudo eu sei o que eu vou estar fazendo. Qual dia e qual horário. Por quê? Eu já entendi, dentro das minhas atividades, eu já entendi na semana como eu faço um empilhamento produtivo das atividades. Sim. Porque uma coisa vai destravando a outra. E isso está organizado. A minha equipe é obrigada a fazer isso, tá? Não é opcional dentro do meu negócio as pessoas não terem isso. É obrigado. Porque já é a cultura, né? Já é a sua cultura é a minha e é algo cultura. que propaga. Certo? É a minha cultura. E o último pilar, na minha visão, depois de você listar as prioridades e atividades, planejar a tua semana, é você começar a semana com a reunião com você mesmo. Começa a tua semana fazendo check-in. O que é que significa isso? Define de 3 a 5 prioridades para a semana e define qual é big win diário. O que é que naquele dia, na segunda-feira, na terça, você não pode falhar e tem que priorizar. Isso é o check-in da semana. Por quê? Se você começa a tua semana sem ter a definição das prioridades que você tem que entregar naquela semana, você vai ter o sentimento que talvez trabalhou muito e não entregou o que vai realmente te acelerar e te destacar. E termina a semana fazendo check-out. Ou seja, reflete o que foi positivo na semana, o que poderia ter sido melhor, o que fazer de novo diferente. Imagina você chegar pro teu chefe e falar o seguinte: chefe, eu defini as prioridades para essa semana e que durante a semana, esses dias, é isso que eu vou priorizar. Qual vai ser o sentimento do teu chefe? E última coisa, chefe, eu fiz a análise dessa minha última semana. Isso daqui foi super legal. Isso daqui poderia ter sido melhor. É isso que eu vou fazer de novo diferente. Isso também é posicionamento. Então, fazendo isso daqui, você consegue ter uma capacidade de autogestão que, obviamente, vai impactar no resultado. E que poucos profissionais fazem isso, porque a grande maioria delega esse papel e responsabilidade para o chefe ou para a empresa. E os profissionais que assumem esse protagonismo de entender que a carreira é o meu negócio e que eu preciso ter a capacidade de autogestão, eles conseguem uma alta diferenciação no dia a dia de trabalho. Excelente. Excelente a pontuação e o detalhamento, né, em clareza. Eu espero que a galera que está acompanhando esteja anotando, porque isso aqui é um plano prático. Até prático para execução ali sua realmente cotidiana. Você que almeja o crescimento. Né? Pode ser que você tem que ter a cautela de você acreditar também. Se você vai ser aquele que só faz aquilo que estão te ordenando, isso também não é uma garantia que você vá permanecer onde você está. Porque, naturalmente, a liderança, ela espera com que a pessoa ela vá fazer uma entrega a mais. Correto? E aí, a gente trazendo por esse olhar, Rodrigo, porque eu sigo nessa ótica também de acreditar que o profissional, agindo dessa forma,
é quem constrói possibilidades e oportunidades para sua carreira. Porque, por vezes, peca-se em pensar que não. Como você, né, bem sinalizou, muita gente acredita que é o líder que vai dar essa oportunidade e vê, talvez, se a pessoa vai... A matemática lógica não é essa. Não, você mostra que você tem a competência, a capacidade, e aí ele te dá essa oportunidade, ou até ele cria uma oportunidade para você. Correto? Total. É você, na verdade, é você que cria as oportunidades. Quando eu olho para trás da minha carreira em Yalabá, eu trabalhei na AstraZeneca, trabalhei em outras empresas, mas a última que eu trabalhei, antes de atuar com palestras e mentorias como eu faço hoje, eu fui promovido 7 vezes em 6 anos na AstraZeneca. E na AstraZeneca, assim como grandes empresas multinacionais, existem políticas. Que você só pode ser promovido depois de tanto tempo, você tem que ter tanto tempo na empresa. Nenhuma política foi seguida na minha carreira. E o meu chefe me falou uma vez, né? Um dos meus chefes, tive vários, né? Mas ele falou o seguinte, ó, eu percebo que você tem uma gratidão gigante àquilo que a AstraZeneca tem te dado. Mas deixa eu te falar, a AstraZeneca não tá te dando. É você que tem conquistado tudo isso. Você olha pro lado, quantas pessoas tiveram essa velocidade de crescimento que você tá vendo? Falei, sendo sincero, nenhum. Ele falou, pois é, foi você que construiu. Então eu costumo falar o seguinte, as empresas investem nelas para crescer. Você conhece alguma empresa que cresce sem investir nela? Impossível. E como é que os profissionais querem que a carreira cresça sem investir neles próprios? Um conceito que eu tive, Yalabá, que faz sentido aqui, até dividir contigo, é, aos meus 19 anos, comecei a trabalhar com 14 como call center, tá? Comecei a trabalhar com 14 anos. Mais um do clube, começamos no call center. Porque aqui tem uma máxima, eu vou fazer esse ranqueamento de todos que passaram já por essa cadeira e que começou no call center. Que a gente brinca que vai fazer uma blusa hashtag viemos do call center. Eu quero ela e vou usar. Porque isso é muito bom para que as pessoas vejam como é um local que dissemina aí e tem possibilidades para você construir uma carreira. 14 anos eu comecei como call center, certo? E isso me desenvolveu e amadureceu demais. Principalmente as grosserias que eu vi nessa fase. Principalmente, tá? Só que aos 19 anos eu entendi o seguinte, eu ouvia muito, né? Minha avó me falava. Ela falava, meu neto, estude, que o caminho para você ter sucesso é estudar. E eu vou ser sincero, tá, Yalabá? Por um bom tempo eu acreditei nisso. Porque eu vi que se eu só estudasse, não ia resolver. Eu ia ter um conhecimento gigante. Mas o caminho de eu mudar a minha realidade pessoal era o meu trabalho. Uhum. Então o trabalho muda a realidade da nossa vida e da nossa família. O estudo dá o conhecimento para isso, óbvio. Aos 19 anos eu falei o seguinte, eu vou investir 10% do que eu ganho em mim. Eu levo isso comigo até hoje. Muito bom. 10% do que eu tenho de remuneração, eu tenho de reinvestimento na minha formação e capacitação profissional. E isso mudou demais, porque eu entendi aos 19 anos que a minha carreira era o meu negócio. Eu entendi aos 19 anos que eu não poderia delegar o meu crescimento, o meu desenvolvimento para o meu chefe ou para minhas empresas. E que esse era o meu papel. E tem uma máxima. Eu via ao meu lado pessoas com bastante experiência, muito mais do que eu, e que elas acreditavam que era trabalhar 12, 14 horas, que era isso que ia fazer a diferença. Mas elas trabalhavam 10, 12, 14 horas no piloto automático. Elas não tinham tanta capacidade de autogestão, eles não tinham uma comunicação de alto impacto, eles não tinham posicionamento. E eu entendi que esses caminhos eram os melhores para que eu conseguisse me desenvolver e crescer. E a maioria dos profissionais acha que é entregando só o resultado, só não é tão simples assim, mas entregando o resultado e trabalhando duro. Na minha visão, é um trabalho estratégico. Isso funciona até com atendimento de cliente. E eu, como call center, o meu papel era ligar para as pessoas e perguntar o seguinte, de maneira bem prática. De 0 a 10, que nota você dá para a entrega do seu colchão? De 0 a 10, como foi o atendimento que você teve na loja? De 0 a 10, o quanto você está satisfeito com o colchão que você tem utilizado nesses últimos X dias? Eu tinha que ligar para muita gente. E a maioria ou não atendia, ou quando atendia, respondia de um jeito ríspido e poucos eram super educados. Ali eu precisei adaptar minha comunicação e que eu uso essa adaptação até hoje. Uma grande escola, né? Se a gente parar para pensar, tipo assim, dessa parte de base é uma grande escola, e você falando sobre essa sua narrativa e toda essa transição que você teve também na AstraZeneca de construção, me fez até alinhar para uma experiência também minha. Quando eu iniciei, também comecei num call center, né? Estamos aqui nessa base, e eu coloco para as pessoas que acompanham, para elas terem uma visão do quão é possível, né, você estando nessa base, seja ali dentro de um call center ou seja na base de um atendimento, do que você pode almejar e construir estando aqui.
Porque essas oportunidades você pode. Porque são bases que te preparam, como você falou de muita coisa que você escutou e te preparou para a vida, porque realmente a gente escuta muita coisa. Então ele te leva para um alto nível para você trabalhar o seu autoconhecimento, além de fazer com que você desenvolva competências e habilidades como tomada de decisões, agilidade, proatividade. São coisas também que eu trago para minha vida até hoje. Persuasão, que é a parte da comunicação, porque aquele não, e você precisa conduzir, ou você precisa realmente conduzir aquela comunicação ali, porque de repente é uma parte de uma venda para poder fechar uma negociação. Então, é uma escola. E é preciso extrair essa possibilidade. E quando você falou a gente falando dessa parte de construção e criar oportunidades, me fez me lembrar que eu iniciei, né, dentro de uma parte mais corporativa ali, numa empresa, quando eu comecei na base de atendimento, foi um universo que eu não fazia a menor ideia do que era aquilo, quando eu fui contratado, até porque não deu nem tempo deles treinarem a gente. Então, não fazia menor noção na parte de saneamento básico, né? Foi a concessionária que eu trabalhei, então não fazia a menor ideia do que era o consumo do cliente, né? Como é que era feita aquela base de cálculo, não fazia ideia. Mas fui lá trabalhar, porque foi dando uma oportunidade, eu sou a pessoa de avaliar umas oportunidades, falei, poxa, acho que faz sentido pro meu momento, vou para lá. Iniciei ali. Pelejei pra caramba, tomei muita pedrada, até porque ele dava com serviço essencial. Então pensa no tanto de xingamento, no tanto que não ouvia, no tanto era saber que você ia trabalhar só pra poder ouvir a galera detonar vocês e ser xingado de tudo quanto é jeito. Então essa era a minha realidade naquele momento. E diante dessa realidade, eu comecei a analisar, por conta de toda a bagagem do que eu tinha, e aqui não é colocando a função como sendo inferior ou não, mas eu sabendo o que eu poderia conquistar com aquilo que eu tinha de estruturação, de conhecimento e aquilo que eu almejava para mim. Que foi também o que a gente tem que colocar, que é a parte da pessoa se autoavaliar e ver se, poxa, eu tenho propensão para tal. E ali foi quando eu observei e falei, cara, eu tô aqui, essa empresa é uma empresa legal, faz parte de um grupo que é a segunda maior holding de saneamento privado do país, né? Até então na oportunidade era, e tem uma possibilidade total de crescimento. Eu posso aposentar aqui dentro. Na época era muito essa visão ainda, né? Hoje isso está muito... que eu tô falando aqui, gente, de 2007, 2008. Então, era essa visão. Comecei a analisar, poxa, mas como é que eu posso fazer para poder ter uma oportunidade para eu ser líder aqui? Então, ali eu comecei a observar os processos. E comecei a identificar onde eram os maiores pontos de dificuldade de obter melhores resultados. Então, quando eu observei aquilo, tinha um gargalo grande que a gente tinha lá, que era demandas de telefone e tal, porque na época tinha entrado a lei do saque, começou a ter acompanhamento de minutagem para tempo de atendimento, tempo de espera do cliente, enfim. Então isso passou a ser uma métrica muito trabalhada dentro do grupo como um todo. Então quando eu observei o processo, eu falei assim, poxa, mas aqui ao invés de só pegar esse número final, a gente pode pegar esse número final, mas analisando aqui quem a gente já atendeu, para cruzar e extrair que de repente a pessoa, quando não foi atendida aqui, ela pode ter sido atendida num outro momento, vou cruzar, extrair, limpar, porque vai sobrar uma gama. Porque às vezes quando você tenta o contato de fato com algum local, você não consegue no momento, às vezes você liga de novo e a pessoa te atende. Então isso já vai fazer uma limpeza. E esses que sobrarem, por que a gente não liga para eles no dia seguinte para saber se de fato já resolveu? Porque às vezes ele pode ter ligado de um outro número de telefone. Então, quando eu levantei isso e eu olhei e falei, cara, dá para fazer isso porque esse número aqui pode ser menor. E levei para minha gestão. Falei, poxa, Adriana, em relação ao número de desistentes, por que a gente não faz esse levantamento, isso aqui? Você acha que não tem sentido isso aqui? Poxa, vamos. Fizemos, levantamos. O número era outro. Quando fez essa tratativa de devolutiva com o cliente, reduziu-se ainda mais. Ou seja, a concessionária, em menos de um ano, diante de outras que tinham 10, 12 anos, apresentou um resultado que ninguém até então no atendimento tinha apresentado. Então, quando apresentou, poxa, como foi, quem fez, etc. Então, aquilo dali me evidenciou para um grupo com mais de 12 concessões no Brasil. Foi uma oportunidade que eu falo que eu construí naquele momento. Foi a primeira que eu cavei. Preste atenção. Isso. Alto impacto na empresa, sim ou não? Total. Alta valorização para a tua gestão, sim ou não? Total. E alta exposição no negócio, sim ou não? Total. É isso que gera aceleração profissional. Quando você consegue alinhar esses 3 fatores. Como é que você consegue alinhar esses 3 fatores? Para e pensa. Quais são os principais problemas que existem na minha área ou na minha empresa hoje? Foi exatamente a leitura que você fez. E como eu posso construir um plano para resolver esses problemas? E que vai trazer alta valorização pela minha gestão, alto impacto na organização. E que isso vai trazer uma alta exposição para mim e para minha gestão na organização. Esse é o caminho do crescimento. Foi fazendo isso que eu tive 7 promoções e nessas 7 promoções eu só fiz um processo seletivo. Por quê? Porque eu sabia como me posicionar para o próximo nível, estando no meu nível hoje. O que gera aceleração profissional, Yalabá, é você resolver os problemas da tua empresa e ser a solução para esses problemas.
Você pode ser a solução para a tua vaga primeiro. Você precisa ser a solução para a tua vaga. Sim. E tirar 10 em tudo é só o primeiro degrau. Você tem que compartilhar a jornada que você faz para tirar essas notas. Porque às vezes você tem a percepção que o teu chefe está vendo tudo. Ele não vê tudo, ele não tem como ver tudo. É a tua responsabilidade de compartilhar com ele. É a mesma coisa com o cliente, Alabá. O teu cliente nem sempre tem razão. Sim. O teu cliente nem sempre está enxergando o 360. E o teu papel no sucesso do teu cliente, às vezes, ou na maioria das vezes, está a entender sobre a dor, desejo e dúvida dele mais do que ele mesmo. Exatamente. Só que se eu estudo o meu cliente para satisfazer e fazer com que ele tenha sucesso, o teu primeiro cliente quem é? É o teu chefe. Esse é o teu primeiro cliente. É a primeira pessoa que você tem que entregar resultado. É a primeira pessoa que tem que estar satisfeita com o teu trabalho. E o teu trabalho é o produto para ele. Depois, a tua equipe. Depois, o chefe do teu chefe. Depois, 360. E é quando você entende as pessoas no centro do negócio. E é quando você traz essa visão que você aborda de um jeito fantástico, porque você fala com colaboradores, com líderes e com clientes. E eu trago esse posicionamento 360 para falar o seguinte: quem são as pessoas que estão acima de você e o que elas esperam de você? Autogestão e resultado. O teu chefe espera de você capacidade de autogestão e entrega de resultado. Os teus pares ou outras áreas esperam o que de você? Colaboração, só isso. Só isso. E a gente erra por quê? A gente acha que o nosso colega de trabalho é o nosso concorrente. O único concorrente da sua carreira é você. É simples, Alabá. Mas você tem que estar com a visão certa. Correto. Cara, e sensacional essa leitura que você trouxe inversa, Rodrigo, né? De você pensar que, né, o colaborador, na ótica de pensar quem é o cliente dele ali dentro da empresa, sendo o líder dele, para poder ter essa clareza e essa construção. E de fato, tipo assim, eu vou te ouvindo, vai rolando o filme, talvez as pessoas estão acompanhando a gente ouvindo. Eu queria estar com papel e caneta aqui, porque já veio vários insights. Não é, cara? Tipo assim, e eu aqui olhando e veio assim, fazendo um flashback total na minha mente e ver que foi exatamente nessa forma de construção e de impactos que foram acontecendo, né? De esferas e de cadeia, e que foi que me deu também toda a oportunidade. 10 anos de mundo corporativo, como você bem sinalizou também, foi só um processo seletivo que eu fiz só de entrada. E eu consegui galgar ali uma construção de carreira total, tanto para a área de atendimento, né, que logo depois eu tive a oportunidade de ir para uma área de ouvidoria, depois de assumir a gestão e passar por todas as áreas comerciais. Então, por isso que eu trago muito essa visão na parte de liderança, por conta de ter passado por essas oportunidades que foram construídas por esse primeiro timing aqui. E que depois eu fui convidada pela diretoria do grupo para desenvolver o sistema comercial, que na época ainda... Nessa oportunidade, eu utilizava muitos sistemas terceiros e eram muito congelados. Então, em 2012, ali, 2013, foi quando os avanços das empresas começaram a querer ter o domínio dos sistemas comerciais, até porque começou a vir questão de fonte de dados, etc. Então, teve um ápice nessa época e foi quando o grupo quis fazer isso. Só que daí é criar um processo do zero, que vem os processos por trás, tudo como funciona. E eu sou uma pessoa muito processual. Sempre fui. Pode ver que eu observei esse processo, falei, pô, o gap tá aqui. E eu sempre tive essa facilidade e foi ali quando eles me convidaram. Por uma oportunidade que começou só por um detalhe de um relatório que era apresentado todo mês e o número não baixava, e eu observei e falei, putz, aqui dá para melhorar. Foi aquilo que me deu start e que me fez trazer toda uma construção. Posteriormente, me deu toda uma bagagem. Então, turma, sejam esses profissionais que as empresas desejam, seguindo essa linha do que o Rodrigo colocou. Você fazer o óbvio que você foi contratado, é o óbvio. Tá na sua lista quando você foi contratado para a empresa, o que você tem que fazer, o que te compete. Quando eu vou palestrar, às vezes, por vezes, dentro das empresas, eu falo isso. Eu falo, pô, você foi contratado para atender telefone. Sim. E aí você quer reclamar que o telefone toca o dia inteiro? Mas se o telefone não tocar... Tá fazendo o que lá? Entende? É mais ou menos a visão que as pessoas têm que ter. Agora, se esse colaborador agindo exatamente dessa maneira, tendo toda essa característica, seguindo todo sobre essa linha, tendo a produtividade, levando e sendo esse comunicador perante o líder dele, mas não é uma liderança receptiva, não é um ambiente positivo. Como que esse colaborador lida com isso, como ele enfrenta e qual a decisão, talvez, que deve ser tomada se o ambiente dele não propicia? Tá. Eu costumo falar, Yalabá, que o meu chefe tende a ser espelhamento daquilo que eu faço no trabalho.
tende. Ok? Por quê? Se o meu chefe ele me critica, provavelmente o que eu estou entregando para ele não é o que ele valoriza, mas o que eu valorizo. Provavelmente. Tá? Eu vou dar daqui a pouco sinais de ambientes tóxicos, para você entender se talvez você está no lugar certo. Mas eu costumo dar muito esse protagonismo profissional para os profissionais. Porque é fácil hoje eu ficar reclamando do meu chefe. É fácil eu culpar o meu chefe de alguma coisa que eu não estou tendo no meu trabalho e às vezes eu delego papéis e responsabilidades que deveriam ser meus. Então, eu costumo falar que o profissional tem que ter clareza. Quais são as principais competências que você precisa ter para a tua posição? Eu tenho certeza que se eu perguntar a cada 10 profissionais, 9 não sabem me responder com clareza. E eles vão falar, determinação, não é. Proatividade, não é. Não é. Nada que é comportamental é habilidade-chave. Nada. Por quê? Isso é o óbvio que eu espero de você. Mas vai ser relacionamento com o cliente, vai ser capacidade de escuta ativa, vai ser capacidade de negociação, vai ser uma visão estratégica, vai ser um planejamento assertivo, uma capacidade analítica, uma comunicação de alto impacto, um conhecimento técnico do produto ou do negócio, a capacidade de autogestão, inteligência emocional. Isso são habilidades que têm alto impacto dentro da organização. A primeira coisa, antes de falar do chefe, eu gosto de falar do chefe só por fim. Por quê? Porque senão você delega a responsabilidade e a carreira é tua. Lista de 3 a 5 principais competências para a tua posição. Rodrigo, não sei. Entra no chat GPT e coloca o seguinte. Sou um profissional da posição Y. Quais são as 5 principais habilidades que eu preciso ter para me destacar? E não podem ser habilidades comportamentais, porque isso eu já preciso entregar. Lista para mim essas habilidades e como eu posso demonstrar. Faz simplesmente isso. Depois de fazer isso, faz uma autoavaliação, Yalabá. De 0 a 10, que nota me deu para essa habilidade? Essa e essa. Beleza. Tu vai enxergar que muitas vezes o problema não está no teu chefe. O problema está em você. Esse é um ponto-chave. Deu para entender? Ficou claro? Show. Agora eu vou entrar no chefe. Certo? Primeiro, o chefe ele tem hoje, no mundo corporativo, que parar de dar feedback. Líderes, parem de dar feedbacks. Exatamente isso. Para de dar feedback pro teu time. Começa a fornecer feed forward. Opa, calma aí, que essa agora... Até eu vou me ajeitar aqui para ouvir, porque essa... Como assim, É novo, Rodrigo? né? Como assim? É novo, mas eu vim podcast para trazer essa novidade. Como assim o líder parar de dar feedback? Conte-me mais sobre isso, Vou por trazer favor. 2 exemplos. E aí você vai escolher qual exemplo vai ter mais impacto no dia a dia de um profissional. Um profissional foi para uma reunião e ele teve uma fala que não foi legal. Ele falou alguma coisa que talvez não encaixou com o ambiente, com o cenário, com as pessoas participantes. Eu posso chegar para esse funcionário e falar o seguinte, ó, eu não gostei daquilo que você falou na reunião. Não repete isso da próxima vez. Essa é uma maneira de eu falar. Outra maneira de falar é o seguinte, na próxima reunião, ao invés de você se posicionar isso, tenta ir por esse outro caminho que vai ser mais assertivo e você vai ter o resultado que você gostaria. Qual das duas vai ter mais resultado para o colaborador? A segunda, com certeza. Isso é feed forward. Feedback é você dar uma devolutiva para alguma coisa que aconteceu no passado. Tá, e que não tem réplica. Não. Feed forward é você dar a solução para a mesma situação que vai acontecer no futuro. Quase, gente. Porque o impacto aqui Saiu da é cabeça, que não saiu da boca. aqui saiu uma expressão, mas foi mental, porque, Tu sinceramente... entendeu? Total. E serve para tudo. Total. O cara fez um atendimento com um cliente que não foi legal. Você fala, ó, esse teu atendimento com o teu cliente não foi legal. Melhora isso. Isso é feedback. Fala o seguinte, na próxima vez, ao invés de você utilizar esse termo, utilize esse outro termo que você vai ter mais resultado e a chance de conversão vai ser maior. Experimenta isso e depois me conta qual foi o resultado. Isso é feed forward. Isso é feed forward. Até porque, cara, nossa, incrível. Incrível. Até porque, né, a gente analisando num contexto uma situação dessa acontecendo, você dar o feedback, a pessoa pode se sentir perdida porque ela não sabe como ela vai corrigir aquilo. Tá, ok, eu não devo agir assim, mas como que eu tenho que fazer então? E ela leva pro pessoal, Yalabá. Porque quando você escuta do teu chefe falar o seguinte, não faz isso que eu não gostei, você fica triste, você fica frustrado, você leva pro pessoal, tem um foco no passado, isso te deixa mais para baixo. Agora, quando você dá um direcionamento com foco no futuro e já com um caminho de solução, você fala, poxa, agora eu já sei, eu não vou errar mais. Obrigado, chefe. Da próxima vez eu vou seguir assim. Então, é um sentimento de conexão e gratidão
com a tua liderança de outro impacto. Só que isso é papel de quem? Do líder. Aí eu te pergunto, quantos líderes já ouviram falar sobre feed forward? É por isso que eu tô aqui. Para levar essa mensagem. Que bom que ele tá aqui, gente. Que bom que ele está aqui. Porque é o papel determinante, né? Assim como a gente falou que algumas vezes, que eu trago justamente essa abordagem para esses papéis que fazem acontecer o mundo dos negócios. E a liderança é um papel determinante para tudo. Independente, né, do nível que ela vai estar, se é alto, se ela está ali mais no estratégico, se ela está no tático, independente. Ela é quem dissemina isso, ela é quem direciona, ela é quem traz ali uma clareza, né? É ela que é o guia, vamos dizer assim. E cada vez mais que nós tivermos, né, pessoas estando líderes, tendo essa visão e principalmente agindo em prol de querer, de fato, contribuir e desenvolver as pessoas, porque é uma das coisas que lhe compete, a gente com certeza vai ter mais profissionais capacitados e alinhados de sucesso. Sem sombra de dúvidas. Na minha visão, Yalabá, liderar significa 3 principais pilares. Primeiro, direcionamento. Você tem que falar para a tua equipe para onde você vai. E alinhar as expectativas para o teu time estar conectado contigo. Então, o teu time tem que responder com clareza. Quais são as prioridades para os próximos 90 dias? Se eu for perguntar para o teu time e o teu time não souber responder isso, a culpa é tua. O teu time tem que saber qual é a tua atividade-chave. Se o teu time não sabe responder, a culpa é tua. O teu time tem que saber quais são as 3 principais metas. Se o teu time não sabe, a culpa é tua. Então, direcionamento, que é o primeiro papel do líder, é você falar para o teu time para onde precisa ir e como fazer para chegar lá. Isso é direcionamento. O segundo papel é desenvolvimento. Provavelmente, para onde você quer ir, o teu time não está 100% preparado. E aí você precisa desenvolver a tua equipe. Cada um de um jeito personalizado. Então, será que você, enquanto líder... Já entramos em liderança, tá? Sim. Será que você, enquanto líder... Aqui você já foi promovido, tá? Você já assumiu outro papel, então você já tá aprendendo como é que você vai fazer. Será que você sabe o perfil comportamental das pessoas da tua equipe? Rodrigo, por quê? Existem 4 principais. Dominante, que é orientado a resultado e desafio. Influente, que é movido a relacionamento e foco com pessoas. Estável, que é organizado, planejado e trabalha em equipe. E analítico, ou conforme, que é orientado em dados. A tua comunicação com o dominante tem que ser direta no ponto. A tua comunicação com o influente tem que compartilhar sentimento. A tua comunicação com o estável tem que compartilhar planejamento e organização. E com o analítico é do tipo assim, 8 em cada 10, 67%. Por quê? É a linguagem dele. Se você, enquanto líder, não personaliza nem a tua comunicação, como é que você quer que a tua equipe esteja alinhada? Se são pessoas diferentes. Então, o desenvolvimento é entender o perfil comportamental primeiro. Eu utilizei aqui o formato DISC. Sim. Que eu tenho capacitação como analista comportamental dentro Somos disso. parceiros nisso, você também tem. Pois é. Eu lido com pessoas. Tem que ter. Se você vai lidar com pessoas, você tem que conhecer Tem disso. que É dominar. premissa. É premissa. Premissa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quais são as competências necessárias para a tua equipe. E como é que está o nível da tua equipe nessas competências hoje. E aí você construir planos de desenvolvimento específico. E plano de desenvolvimento, Yalabá, tem que ter o item a ser desenvolvido, as ações que vão ser executadas, os recursos necessários e as pessoas. E isso é um plano de desenvolvimento robusto. Não é só, preciso me desenvolver em tal competência. Não, não, para com isso. Senão vai estar lá escrito para inglês ver. Não, desenvolvimento tem que desenvolver. Tem que ter todo esse plano. E o último pilar é servir. Líderes que servem a equipe. Qual é a melhor maneira de servir a sua equipe? Ouvindo, Yalabá. Tendo tempo de qualidade para falar o seguinte, como é que você está? Como é que eu posso te ajudar? Onde eu devo melhorar? Faz isso uma vez por mês, que você vai servir a tua equipe. E a tua equipe vai se sentir valorizada. Total. E esse ponto de você se debruçar, né, ali na equipe, né, em prol da equipe, né, junto à equipe, o quanto isso potencializa o resultado, e parece que as pessoas não querem, de fato, enxergar ou ver isso com uma total clareza. Primeiro que você estar líder, ele vai te demandar mais relacionamento, ele vai te demandar mais tempo, e não é para todo mundo. Porque você lida cotidianamente, além das demandas da empresa, aquilo que você precisa acompanhar, o operacional que está ali atrelado ao seu cargo, mas você precisa ter o tempo para as pessoas, que foi o que você sinalizou agora. E isso foram percalços que eu, por exemplo, como líder, eu enfrentei, tive essas falhas, numa primeira liderança Foco zero, grande resultado, porque é o teu perfil. Total, tinha para um caramba. Sempre tive muito resultado. E sempre fiz as pessoas produzirem muito resultado. Só que as outras características
os outros papéis, as outras demandas do perfil do líder, que eu até hoje trago no livro também, e que você bem sinalizou aqui, eu não executava. Então não era um ambiente positivo, desenvolvia uma ou outra, enfim. Esse detalhe, quando você sinalizou agora, quando para mim ficou claro de fato, né, você estando líder, o quão é importante você ter o desempenho de trabalho junto à sua equipe, junto com as pessoas e ter essa proximidade e compreensão. O meu game virou. Total. E eu passei a entender ali o quão era mais prioritário eu demandar tempo para eles, enquanto eles estavam ali perto. Na época, né, a gente ainda trabalhava todo mundo dentro do escritório e etc e tal, mas tinha equipe, lidava tanto com pessoas internas quanto pessoas que executavam serviço em campo. E eu entendia que no momento que eles estiverem aqui, antes de ir trabalhar, ou no momento que eles voltarem, é o meu momento para eles. Cotidianamente eu passei a fazer isso. Então eu chegava mais cedo para preparar o que eu tivesse que preparar na minha rotina, e aí na hora que eles chegassem, era isso. Ei, Rodrigo, como é que tá? E qual que é a expectativa para hoje? Hoje você vai trabalhar em que área? Para onde você vai? E para tentar, primeiro, para gerar essa conexão e essa proximidade de confiança, e final do dia era a mesma coisa. A turma chegou. E aí, gente, como é que foi hoje lá do serviço em campo? Dificuldade, o que aconteceu? Quais foram os empecilhos? Como eu falei, né, era um empresariamento básico, então vocês pensem o que a gente não encontrava em campo por aí. Esse, por exemplo, que eu estou sinalizando aqui, a gente tinha muito serviço que era de suspensão de fornecimento, de retirada de irregularidades, né, a parte de fiscalização. Então, eram os serviços que geravam desgaste emocional para essas pessoas. Então, eu precisava ser o ponto de apoio deles. E eu me tornei esse ponto de apoio. De, às vezes, chegar na rua, ter algum problema com o cliente... Chefe, eles me chamavam carinhosamente muito de chefa. Chefe, eu tô tentando fazer aquilo, mas a cliente subiu aqui em cima da parte da calçada e não quer deixar eu quebrar, que não vai sair daqui. Eu falava na mesma hora, segura que eu tô indo pra aí. Eu saí do meu escritório, pegava o carro da empresa e eu ia lá. Eu entendi que quanto mais eu dedicava o meu tempo junto àquelas pessoas, o resultado é lá em cima. Isso é uma coisa absurda. Absurda. E que hoje, você que lida e está com essas pessoas, você acredita que é um gap? E o que as pessoas podem olhar e considerar para eu sanar esse gap, para eu despertar, porque você tem um outro olhar. Foi ali que quando eu comecei a trazer dessa forma, olhar e falar, caraca, Ialabá. E primeiro, a percepção, porque foi tudo dentro de uma empresa. Então, a líder que era essa daqui, que eu me tornei... Completamente diferente. Te respondendo de maneira direta, sim, muitos líderes têm desafios porque eles focam no lugar errado. Líderes que focam em resultado e esquecem as pessoas não conseguem entregar o resultado de médio e longo prazo. Algumas vezes conseguem entregar no curto prazo. Mas líderes que focam em pessoas para que elas entreguem o resultado, nem sempre elas conseguem entregar no curto prazo, mas elas sempre conseguem entregar no médio e no longo prazo. Você precisa decidir. Óbvio que o ideal é você entregar resultado sempre. Mas se tiver um caminho para você escolher, que seja o desenvolvimento de pessoas. E o que eu observo, tá? Principalmente como eu faço palestras corporativas para alta liderança, faço mentorias para CEOs, heads, diretores, gerentes sêniores. O que é que eu observo? A grande maioria desses profissionais tem uma característica de perfil comportamental dominante. Eu era essa pessoa. Mas é isso que levou elas até lá. Mas não pode ser a condução mais nesse patamar. E um grande erro que os líderes cometem é o seguinte: quando era a minha vez, eu fazia desse jeito, porque é isso que entregava resultado. Então, assim, muitos líderes, ainda hoje, tá? Eles buscam contratar pessoas iguais a eles. E quando você não tem uma equipe que ela é plural, vai ter muito atrito. Então, por isso que eu falei lá do perfil comportamental, porque nesse momento agora, exato, eu estou contratando para minha equipe. Agora. Tô contratando pra minha equipe. Aí, ó, gente. Quem quiser, manda o CV pra onde, Rodrigo? Pra onde caminha o currículo? E, pra você ter noção, Ialabá, antes de contratar, eu chamei minha equipe e falei o seguinte, ó. Hoje você tem esse perfil, tem essas atividades, essas responsabilidades. Você tem essa, chamei. Eu vou contratar uma pessoa com essas características. Eu nem tenho candidato ainda, tá? Mas só pra avisar pra vocês, é esse perfil que tá vindo. E esse perfil tem essas qualidades e esses desafios. Eu preparei a minha equipe. Sim. Eu preparei a minha equipe. Falei o seguinte, esses são os desafios. Eu vou precisar de ajuda de vocês. Essas são as qualidades. E ela vai ajudar vocês nisso daqui.
Quantos líderes fazem isso, Lalabá? Quantos líderes sentam com a equipe e antes de contratar, olham para a equipe? E quantos líderes chegam para a equipe e falam o seguinte, eu vou contratar uma pessoa com essas características? E preparam a equipe para receber isso? É raro. Por quê? O foco está no resultado. Entendeu? Então, assim, Sim. ao longo dessa minha trajetória profissional, eu liderei de maneira direta centenas e centenas de pessoas. Promovi centenas e centenas de pessoas. A grande maioria, mulheres. Esse é um ponto importante, tá? A maioria das mulheres, elas buscam mais ajuda. Hoje, nas minhas mentorias, nos meus programas, nos meus eventos, 73% são mulheres. E tem algum fator que você considere por que elas buscam mais esse auxílio? Quem busca médico, homem ou mulher? Mulher. Quem busca psicólogo, homem ou mulher? Mulher. Quem é mais vulnerável? A mulher. Quem tem menos orgulho? A mulher. Quem assume o papel de protagonista da carreira tende a ser mais mulheres. Homem, se tu tá me ouvindo, não fica chateado não. Porque se tu tá ouvindo esse podcast, você tem uma mentalidade diferente. Mas eu posso te afirmar que as mulheres, elas estão determinando esse papel. E tem outro fator que eu vou entrar aqui, tá? É que lá atrás criou-se um movimento no mundo corporativo falando o seguinte, equilíbrio, né? Liderança masculina e feminina, né? Você defende uma bandeira, com tudo que você já viveu, de equilíbrio e de diversidade. E, posso ser sincero, eu não sei a realidade que você passou, não sei. Mas muito em breve não vai precisar mais dessa bandeira. Porque o movimento que tem se construído para isso, a nível de consciência, é de eu entender que eu não passei, mas eu preciso entender para que o meu ambiente seja plural e que essa pluralidade deixe o ambiente mais forte. E é super interessante. E eu tenho estudado muito sobre isso. Eu não sei da tua história, não sei da tua trajetória, mas eu sei que só você sabe. E talvez, nem que tá fora, mesmo percebendo, saiba isso. Mas eu acho que o movimento que você tem feito e o exemplo que você tem dado no mercado é para que as pessoas se inspirem e se espelhem naquilo que você tem feito. Total. E isso que você falou da pluralidade, ela é essencial para a potencialização de resultado. Somente um ambiente plural, um ambiente onde eu, como líder, não queira contratar réplicas minhas, mas sim pessoas que tenham conhecimentos distintos, vivências distintas, que passaram por contextos diferentes, que vão agregar. Porque a gente vai somar. E novas soluções irão acontecer. E essa parte da diversidade, né, e por isso que está dentro da ESG, mas ainda, né, a gente brinca até, que fala que ainda é a parte que ainda é o patinho feio da sigla, que ainda não é para onde está tão sendo considerada essa parte social, as outras estão muito mais em evidência. O ambiental está bem mais forte. Exatamente. Né? Mas seguimos nessa linha. E até a gente considerando um fator, um dado, que a gente precisa avançar, e isso que você falou que a gente não precisa levantar sobre isso, e que é o que a gente almeja, e quando a gente também está falando de diversidade, né, a gente está falando não apenas de raça, mas falando de todas as outras inclusões, mas trazendo aqui para essa parte de diversidade, de raça, se a gente seguir na velocidade do que nós estamos hoje, a gente só vai ter um avanço no mundo corporativo dessa inclusão de fato daqui a 80, 90 anos. Eu preciso esperar 3 gerações para que isso não aconteça. O que eu faço hoje, se o mundo corporativo, se as pessoas, se os profissionais seguirem numa mesma velocidade hoje aqui, julho de 2024, o meu bisneto vai estar vivenciando um ambiente melhor. Então não é para agora. Sim. É um calçamento que eu agradeço os meus ancestrais, a quem passou antes de mim, que hoje eu ainda já tenho uma vivência melhor, porque lá ainda era muito mais dificultosa, e para que eu continue colocando essa pavimentação, é para o meu bisneto poder usufruir disso aqui de uma maneira mais leve e mais com equidade. Então, esse ponto, né, de que a gente possa, de fato, e existem já inúmeras pesquisas, números, e que bom que vocês, sendo um profissional que também estejam com um olhar sobre isso, porque a gente trazendo para essa parte de raça, principalmente, que é onde mais evidencia ali algumas partes de inclusões,
Porque não basta a gente simplesmente acreditar e isso colocar como não sendo um racista, mas eu preciso ser um antirracista. Porque eu simplesmente só falo, não, mas pra mim o racismo não existe, eu não me oponho. Cara, porque aquilo que eu coloco, né, como se ele não existisse, o que não existe, eu não elimino. Então, por isso que o papel de eu trazer aquilo à tona, de que aquilo é importante, ele faz a diferença. E é uma das temáticas, a gente está falando desse perfil de questão de colaborador e líder, é um dos pontos hoje onde as pessoas, quando vão se incluir numa empresa, é um ponto também que ela coloca em consideração. Total. Não só como colaborador, porque eu vou ver qual é a cultura que essa empresa prega, mas o cliente também. Eu, como pessoa preta, eu vou olhar para aquela empresa, mas essa empresa é uma empresa que se posiciona como racista no mercado? Essa empresa levanta uma bandeira de que não, ela atende uma diversidade, mas cadê o quadro dela que eu não vejo um líder preto? Essa empresa, ela coloca que ela atende a favor disso aqui, mas ela vai promover um evento, na line-up dela não tem uma pessoa preta. E ela quer falar de diversidade nesse evento. E não tem uma pessoa preta, não tem um cadeirante, não tem uma pessoa de gênero. Não tem! Então, essa construção toda que a gente, de fato, está fazendo de mudança hoje para o mercado e para o mundo corporativo, né, os profissionais que trabalham de forma independente e estão dentro do ambiente, é extremamente necessário. Sim. Para que esses resultados eles possam ser potencializados. E te garanto, os resultados serão potencializados por quê? Porque a população no Brasil, ela é essa população. É exatamente esse o ponto que eu ia falar. A empresa que não tem dentro do quadro dela o que representa a população de onde ela está, ela não está sendo diversa. E ela está enfraquecendo. Porque é óbvio, se o meu público ou se a população do lugar que eu estou tem essa diversidade, se eu não estou nessa diversidade, eu estou ficando para trás. Porque eu não falo com quem eu estou querendo atender. Foi como você falou, eu não entendo daquele contexto. Como eu quero criar uma solução. Ontem mesmo eu estava fazendo uma palestra para um time de uma empresa e a gente levantei justamente sobre isso. Como eu quero atender e entregar uma solução para esse público Se eu não conheço, se eu não conheço esse contexto? Passei. Mas tem um ponto interessante. É importante você saber que você não entende. Porque se você... Eu imagino, tu não imagina, velho. Tu não imagina. Tu não passou. Então você fala, eu imagino. Fica calado. É melhor. Entendeu? É melhor. Porque você não imagina. Não vem querer forçar uma empatia de um cenário que não vai melhor existir. Você falar, ó, eu não entendo, eu não imagino, mas eu entendo a importância. Exato. É diferente isso. Entendeu? É o primeiro ponto para se reconhecer. Total. Que daí é o posicionamento que você trouxe. Não, olha, de fato eu sei que isso é necessário, isso é importante e realmente não conheço esse contexto. Mas eu quero me envolver e me debruçar sobre isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta. De quem é o papel de ter um ambiente diverso? Da liderança? De todo mundo da empresa. Sim, é. Porque é a liderança que é que dá o start. Mas né, é pra de permitir. todo mundo. E esse é um fator interessante. Esse é um fator interessante. Porque quando todo mundo da empresa entende esse papel, a própria cultura da empresa vai para esse caminho. Óbvio, o impacto da alta liderança na tomada de decisão, Sim. nas decisões, em tudo que vai acontecer, o impacto ele é maior, sim. Mas a diversidade começa dentro de nós. Sim, e agora você me fez até me lembrar de um fato, porque que veio direto a liderança. Eu tive já aqui no episódio, aqui no canal, entrevistando uma convidada, a Marina, e ela é a founder de uma plataforma que só dissemina talentos de pessoas negras. Sim. E ela narrou que existem, por vezes, né, empresas onde vai se colocar essa possibilidade de se contratar pessoas negras e que a própria liderança, né, o próprio CEO, o diretor, etc e tal, e ele diz, não, eu não vou contratar pessoas negras. Aqui, eu somente vou trabalhar com pessoas brancas. Então, você pensa e questiona o porquê, e aí volta um pouco do que a gente estava falando, de que é muito mais fácil lidar com pessoas que pensem como eu e sejam iguais a mim. Parecidas. E aí entra para mim esse fator, por isso que eu falo que o líder ele tem um papel extremamente importante para tudo isso que a gente está falando aqui em grande parte, e as pessoas que querem se tornar, precisa ter essa ótica, porque é pela ação dele que o crescimento de uma empresa pode acontecer ou não. Exato. E que talvez isso aqui não vai nem para grandes esferas, porque o cara toma essa decisão ali e às vezes o negócio nem galgueia. E se ele que tá lá em cima, então aí pior ainda. Total. Porque é top-down. Total.
Então, esse avanço, se a gente colocando para essa parte toda de atuação, e aí você até falou que a grande parte dos profissionais que te procuram são mulheres, né, que buscam ajuda para querer ter esse posicionamento no mercado, construir, serem as protagonistas. Porque dentro dos cargos de autoliderança, né, que a gente coloca aí realmente como executivas e etc., dentro das empresas, está entre 5% a 6%, apenas com mulheres. 6% das mulheres no mundo que estão na posição de CEO. E sabe quantas negras? Não. Não chega nem a 0,5%. Então, se já é difícil para uma mulher, é muito mais difícil para uma mulher preta, uma mulher negra. Então, essa é a visão do que a gente precisa começar realmente a deturpar. Tipo assim, para mim não era claro que na minha oportunidade eu era a única líder, ou ali no meio ambiente, no ambiente, né, onde eu estava, que eu era a única líder preta. Nunca passei, nunca tive dificuldade, tipo assim, de ser... Não. O meu protagonismo, mas é porque, como você falou, seja o protagonista. Eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre fui essa pessoa porque eu fui treinada para tal. Sim. Até porque a gente é treinado para tal desde quando a gente nasce. Porque a gente sabe de tudo que a gente vai enfrentar. E aí a base faz muita diferença. Só que nem todo mundo tem essa oportunidade de ter essa base forte. Total. E aí entra o nosso papel, e aqui entra o papel desse canal, que é levantar e trazer essa relevância. Porque isso é importante. E eu fico feliz de ver que profissionais como você também trazem essa relevância. Porque é disso que a gente precisa. É disso que essa massa precisa. Até porque a potência que essa população negra é absurda. Os trilhões que se gira na economia pela população negra é absurdo. Não dá mais para ficar vinculando a imagem de uma pessoa negra para uma pessoa que tem pequeno poder aquisitivo. Baixa renda. Que é baixa renda, que eu preciso abaixar a régua. Não existe. E assim, quando você coloca aqui, e esse título do teu livro ele é muito forte, né? Pessoas, o centro dos negócios. Na minha visão, hoje tem tudo a ver com o centro da minha missão de vida, né? Ser e fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje eu faço isso através de desenvolvimento profissional, seja nas mentorias, nas palestras, eventos, onde eu vou. Mas é todo tipo de pessoa. E assim, eu fico super honrado de estar aqui junto contigo, conversando todo esse ponto, porque dá para sentir que é algo que vem de dentro, né? Não vem só da voz que você fala, mas do coração que você pulsa aí. E com certeza as pessoas que te acompanham, não só nesse episódio, mas em todos os episódios, elas depois, quando terminam aqui, ou que dão um passo a mais, que leiam o teu livro, elas se sentem impactadas e transformadas, porque você coloca as pessoas no centro. Então não é o que está escrito, é o que você sente e você vive. Total. E isso foi o que por isso que por vezes me perguntam, nossa, mas como assim quando eu falo que eu sou advogada, né? Pô, mas você é advogada no mundo jurídico, por que você foi trabalhar com atendimento? E foi assim, na entrevista dessa empresa, quando eu entrei, na oportunidade me perguntaram, mas você não quer ir para a vaga de assessoria jurídica que está aberta? Eu falei, não quero área jurídica, eu quero área comercial. Sim. E aí foi essa oportunidade. E aí por isso que eu falo que o atendimento me escolheu, não fui eu que escolhi o atendimento. Por quê? Porque eu galguei a construção ali e o que me faz seguir nessa trajetória e principalmente ser a comunicadora e a porta-voz hoje é justamente em cima disso que você falou. Porque o que sempre me incomodou e é o que me incomoda até hoje, é para isso que eu preciso ser voz, essa tratativa desigual e sem equidade com as pessoas. Isso sempre me incomodou. Mesmo eu estando líder dentro de uma empresa, eu ver o RH me tratando de uma forma por eu ser líder e tratando um operador de uma outra forma porque ele era um operador. Era a mesma coisa de eu chegar num espaço, eu receber um tipo de atendimento por ser uma pessoa preta e pela vestimenta não ser tão condizente como acreditavam que deveria ser, e uma outra pessoa receber uma outra tratativa. Eu nunca gostei disso. Isso nunca me fez bem. E quando eu parei para fazer um storytelling, né, quando a gente faz essa análise da vida, eu me lembrei de quando eu trabalhei na vara criminal. Foi uma das minhas primeiras oportunidades, né, nos últimos anos de faculdade. Eu era uma funcionária terceirizada do TJ, eu era cedida pela prefeitura e fui reconhecida como funcionária terceira. Então, eu trabalhava como se fosse auxiliar de cartório ali mesmo. E eu trabalhava dentro da vara criminal porque, até então, antes do atendimento me escolher, a minha propensão era fazer concurso público, até porque meu pai era PRF, então eu tinha aquilo dali como trajetória. E ali, hoje eu olhando, ficou muito claro que o meu objetivo maior era sempre me relacionar com as pessoas. Então, eu amava era ficar no balcão. Tinha a parte interna de processamento, digitação, no cartório ele se divide assim. E eu gostava de ficar no balcão, de chegar alguém, na hora que abrir a porta eu ir lá atender. Oi, bom dia, seu Rodrigo. Pois não.
E o seu Rodrigo poderia ser um réu que via assinar um sursis, que é quando você precisa, né, assinar uma vez por mês que você está em liberdade, você tem que ir lá assinar um livro. Poderia acontecer de ser a família do réu, porque vai ter uma audiência de réu preso, ela quer saber se ela pode ver o réu na hora do intervalo. Poderia acontecer de ser o delegado, poderia acontecer de ser o policial que ia fazer a guarda do réu, poderia acontecer de ser o promotor, poderia acontecer de ser o defensor, poderia ser o magistrado. Mas eu tratava todo mundo da mesma forma. E isso, na época, me fez... Eu tenho até isso... Depois eu vou postar até nas minhas redes sociais. Eu ganhar do magistrado na oportunidade um título de reconhecimento público, elogio público, dele dizendo justamente sobre isso. Da entrega do atendimento que eu fazia para com todas as partes, porque é isso que eu quero. A gente precisa, de fato, aprender a se relacionar um com os outros, é por isso que são pessoas, porque são pessoas, todos nós somos. Independente de quem, como e as características. Qual é a identidade? A gente não pode ser julgado pela identidade, cara. A gente não pode permitir que isso aconteça, porque não existe algo pior que você vá ferir no ser humano do que você falar da identidade dele. Porque personalidade, porra, às vezes, sei lá, o Rodrigo, caraca, maluco, tá virado, pô, o Rodrigo é meio chato, porra. Cara, isso é a sua personalidade. É o seu jeito, e aí você lida com aquilo ou não. De repente é uma habilidade que você pode desenvolver, uma competência que você trabalha, você muda o jeito. Agora, a identidade, mano. É a mesma coisa também que você morou, se a gente pegar lá, você é descendente. O sotaque é a sua identidade. Sim. Eu vou recair e criar um preconceito em cima do seu sotaque? Vai diferir, porque é seu, cara. É a sua história que tá ali. É a história dos seus pais. Sim. Entende? Então, é essa clareza que as pessoas precisam ter. Então, quando você deturpa para qualquer tipo de coisa pejorativa para essas pessoas, cara, não é legal. Então, quanto mais inclusivos nós pudermos ser com todo esse universo, cara, a gente está abraçando um público, a gente está gerando mais conexões e a gente está potencializando muito mais alcance de resultado, porque a gente está falando com a massa. Total. Verdadeiramente. Que fique claro. Total. Nossa, ficamos aqui, ficou reflexivo aqui no estúdio agora. Essa mensagem. Nossa, passou um Chico Xavier por aqui agora, diante de toda essa comunicação, mas foi, eu acredito que uma parte que vale, é importante a gente ouvir, até porque muitas pessoas que acompanham o canal são pessoas pretas, mulheres pretas, que me acompanham e me seguem, até porque desse mundo eu sou a única host preta que fala, que tem um podcast que fala sobre o assunto, então automaticamente pessoas se conectam por isso, porque as pessoas querem se ver. Então é importante que os líderes, né, você que, né, trabalha com os profissionais, as pessoas querem se enxergar em todos os locais, cara. Total. Por isso que os negócios são de pessoas... Kotler acabou de lançar seu último livro. E qual que é o título do livro de Kotler? Eu não sei, não vi. Marketing Human to Human. Kotler, que é o fundador de todos os princípios do marketing, chegou no auge dos seus 90 e poucos anos e lançou um livro com demais coautores, trazendo para essa ótica de que tem que ser de pessoas para pessoas. Ele até fala que as empresas, elas têm que se perguntar... Eu fui no lançamento do livro e teve uma apresentação dele ao vivo. E aí, o que mais chamou a atenção na apresentação para todo mundo é que ele falou que as empresas têm que se perguntar o que elas estão produzindo, o quão aquilo vai fazer bem para as pessoas. Quantos sorrisos eu estou espalhando? Quantos sorrisos você está espalhando por aí? Quantos sorrisos você está espalhando todos os dias que você faz uma entrega com uma turma, que você faz uma mentoria, que você faz uma espalhada? Quantos sorrisos você está fazendo propagar? É isso que a gente tem que se perguntar. Será que a minha mensagem está sendo construtiva? A minha palavra está construindo? Se não for para construir, gente, fica quietinho. Por favor. Porque daí a gente evita, né, vários problemas, a gente evita que prejudique o outro ser humano. E é nessa linha. Então eu fico muito feliz, de verdade, até de ter compartilhado isso aqui. Eu acho que foi uma coisa do momento. A gente está em julho, mês da Mulher Preta. Dia 25 de julho a gente celebra o Dia da Mulher Preta Caribenha. Então é uma data importante demais. O mês de julho a gente fala muito sobre isso, né? A gente aproveita essas épocas para disseminar ainda mais essa voz e especificamente da mulher preta nesse mercado de trabalho, a gente gosta de potencializar. Então, acredito que até a mensagem casou por um período importante, já que esse episódio está passando agora no mês de julho. Perfeito. Maravilha. E agora, para que a gente possa seguir aqui finalizando, eu gosto de perguntar para os meus convidados, Rodrigo, na sua ótica, o que é um relacionamento de sucesso entre cliente e empresa para você? Um relacionamento de sucesso entre cliente e empresa. Primeiro ponto
é quando o cliente olha para você como sendo alguém que resolve os problemas que ele possui. E que você, mais do que a preocupação com o dinheiro que ele te dá, é com o cuidado que ele te oferece. Porque o cliente sente. Quando você está em busca do dinheiro dele ou quando você está em busca de ajudar, resolver um problema ou acelerar algum resultado que ele quer. E as empresas que se preocupam com um cliente acima do dinheiro do cliente, elas conseguem, inclusive, ter mais dinheiro do cliente no longo prazo. Então, o relacionamento de sucesso é quando você verdadeiramente coloca o cliente no centro e resolve tudo aquilo que ele precisa. Isso sim é um relacionamento de sucesso. Incrível. Ratifico, um cliente nunca vai esquecer como você fez ele se sentir. Que seja você fazer que ele se sinta bem. Perfeito. É isso que você tem que buscar. Total. Rodrigo, obrigada super pelo seu tempo, por você ter contribuído muito, porque foi uma aula, foi uma mentoria, tá, gente? Todos os insights, tudo aqui que ele entregou foi uma mentoria. Espero que vocês tenham anotado, pontuado, apliquem, porque isso vai trazer um resultado na vivência de vocês. Então, muito obrigada de coração por toda a sua contribuição e entrega aqui com a gente nesse tempo que a gente conseguiu fazer essa troca. Eu que te agradeço e agradecer a você também que ficou com a gente até agora aqui ouvindo tudo isso. Posso só dar uma última mensagem? Claro. Seja o profissional que a tua carreira precisa. Seja o profissional que a tua empresa precisa. Seja o profissional que a tua equipe precisa. Mas, acima de tudo, seja a pessoa que a tua família precisa e valoriza. Porque é isso que você vai levar. E quando você entende que o trabalho realiza os teus sonhos pessoais e da tua família, você vai olhar para ele diferente e vai se transformar no profissional que as empresas precisam. Sensacional. Obrigada mais uma vez. Turma, obrigada você que acompanhou com a gente aí esse episódio aqui do Ialabá Cash. E semana que vem a gente está de volta.